pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 63, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e tem que acabar Comebol, acaba Comebol. Eu sou o Matheus do Inflamados e tem que acabar a parceria da com a CBF, chega, né? Tem que acabar essa união, entre aspas, da CBF com a Comebol e ter mais força política, né, cara? Chega de comprar. Tem que acabar os argentinos, não preciso falar mais nada, que esses filhos da puta sempre são beneficiados. Quem foi esse que disse que a pessoa não se apresenta? Enfim, Valdemar Cachaça sendo Valdemar Cachaça. Saudações, galera do mal. Quem fala é Nick Marques e Coronel Marinho enfiou o dedo no cu de você, Valdemar Cachaça, Matheus Inflamados e mais 45 pessoas nessa publicação. Você sempre conhece, né? Você só troca, né? Só troca o conteúdo. Eu só troco o autor do ato e a atitude. Então, meus amigos do programa de hoje, vamos falar exatamente sobre isso, sobre a relação do futebol brasileiro com a Comebol e sobre a Comebol, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. A torcida é uma nação, a camisa não é camisa, é um manto sagrado, galinho de Quintino é 10, eternizado, com a bola nos pés, nas mãos, na quadra, no gramado, seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar e vencer. Uma vez Flamengo até morrer, marré, remador, sacanoa no viral, chego Flamengo, me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Bom, meus amigos, estamos aqui no momento Fala Que Eu Te Escuto de hoje, meus amigos. Lembrando a você, querido ouvinte, que você pode entrar em contato com a gente através do e-mail falaquetescuto@flamengocast.com.br e também você pode nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, FlamengoCast, no Twitter, @FlamengoCast, no Instagram e no YouTube também. Voltaremos a fazer conteúdo lá mais breve possível, ou quem sabe ano que vem. E também você pode nos encontrar em todos os agregadores e você também pode nos encontrar, além de tudo isso, no iTunes e no Spotify. Você pode ir lá também assinar o nosso feed e não perder nenhuma novidade do nosso programinha. Lembra também que você pode avaliar nosso programa para sempre estarmos em destaque. Chega de enrolação e chama o Rodney. Próximo bloco. Tamo junto. É isso aí, galera. A gente sabe que não é de hoje que a gente tem uma relação desgastada para com a Confederação Sul-Americana de Futebol. Falei bonito, né? Mas isso se intensificou, né, mais ainda quando teve a eleição agora, né, de qual seria a sede da Copa do Mundo de 2026, onde teve aquela questão do voto, onde o Coronel Marinho, né, que representou a CBF, ele achava que era voto secreto, né? Só que não era. E aí todo mundo tinha combinado de votar nos Estados Unidos, né? Não que acabou ganhando nos Estados Unidos e tudo mais. Só que o Coronel Marinho, achando que o voto era secreto, foi dar um miguezinho e votou contra. Votou para que fosse na África, não lembro qual era o país agora. E aí a relação da Comebol, obviamente, com a CBF, com os times brasileiros, ficou mais desgastada ainda, né? Vamos falar um pouquinho desse início conturbado. Essa é a história conturbada, né? O grande ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte: a CBF já é uma grande cagada, né? A CBF por si só, no futebol brasileiro, já faz tudo que a gente já conhece, né? Agora, em nível internacional, nós temos a Comebol, que junta aí essa relação de Comebol com CBF já por muito tempo, na verdade já vem de muito tempo, não é só desse acontecido, mas já é uma relação não muito boa, né? A gente sabe disso por só assistir jogo de Libertadores que a gente entende o porquê. O país foi Marrocos. Isso, tá pesquisando isso aqui agora, só pra dar a informação correta. Mas, cara, teve essa questão, cara, e eu fui analisar por conta própria, né, as sedes e tudo mais, e se eu pudesse votar, né, claro que o voto é por confederação, eu teria votado em Marrocos também, cara. Mas o problema não é o voto dele, o problema é que quando você... primeiro, que por si só, você não saber se uma votação é ou não secreta, já é uma burrice enorme. Só isso já é um capítulo à parte, cara. Já começou errado, né? Já começou um imbecil. Só que aí, cara,
A partir do momento que você toma uma decisão conjunta, né, você fala que vai fazer alguma coisa, se dá a palavra de que o voto será esse, vocês combinam alguma coisa, é antiético você mudar a sua postura, cara. Então, muito dessa relação hoje que a gente vê da CBF com os times brasileiros, por exemplo, Libertadores e tudo mais, cara, é culpa da CBF, não é culpa da própria Conmebol, né? Por isso que eu falei que a CBF já é uma cagada por si só. Ela sozinha faz a merda toda. Olha, cara, mas em contexto, realmente, como o Nick disse, já é uma burrice absurda o cara não saber que o voto é secreto, né? Incondicionável isso, e óbvio que ele votou pra ajudar e, cara, é totalmente sem condições. Tô perplexo, eu não tenho o que mencionar nisso, porque, caramba, cara. Não, pois é, mas aí tem aquela questão, cara, a relação da Conmebol com o Brasil, com os times brasileiros e competições, e eu acho que aqui é unânime a opinião de que a Conmebol sempre prejudicou os times brasileiros. Sempre tratava os times brasileiros de uma forma diferente dos outros times dos outros países e questão de rigor, né? Acho que ninguém aqui discorda. Alguém discorda? Não, acho que não. Entendeu? E aí que a gente entra num outro ponto, né, cara, que é você ter uma atitude dessas, que foi o Coronel Marinho, representante da CBF, que esse cara, você prejudica ainda mais os times brasileiros e só evidencia também outra coisa que é importante puxar de debate, que é o fato de que a Conmebol nunca se importou com os times brasileiros. A Confederação Brasileira de Futebol não dá a mínima para os clubes brasileiros, ela só se importa com a própria instituição, consigo mesmo, com os interesses da própria confederação, e não dá mínimo porque os times brasileiros pensam, que os times brasileiros querem. Ele só quer ganhar em cima dos times brasileiros, ganhar em cima deles, mas o que é interesse dos clubes, ela tá cagando. É isso. Sim, até porque é uma condicionável de colocar mais times brasileiros na Libertadores. Já de começo é uma ideia boa para os times que estão disputando, claro, é um título que pode render mais. Hoje a Copa do Brasil até rende mais, mas pode ser um título que pode até render um valor estimado para algum time entrar, sim, visibilidade, né, cara? Visibilidade, marca. Isso, em tese, já é algo deslumbrante, que a gente tem que conquistar a Libertadores, a gente tem que pelo menos entrar na Libertadores. Mas não é tão bom para o time, porque enxuta demais no calendário. Os times de mais renome chegam a disputar uns 4 campeonatos de uma só vez. No caso, não 4, porque a Copa do Brasil entra só depois. Mas fica um calendário enxuto e ainda por cima a gente sendo despriorizado, porque o calendário dos argentinos, se eu não me engano, só o dos brasileiros e dos colombianos são tão afetados assim. E dos outros times não são, e isso acaba com... Devia ter uma melhor regularização para calendário, às vezes ter uma conversa, porque tipo, a CBF só fala assim, eu tenho essas datas propostas pro meu mata-mata, e essas datas podem bater com essas ou não. É só essa conversa, não tem um período, espaço, e acaba com a disputa da própria Copa do Brasil junto com a Libertadores. Parava um, começava outro. E se chuta demais o calendário. Sim, é aquela questão de interesses próprios, né, cara? O calendário brasileiro é a prova de que tudo é feito por questão de interesse. Seja o interesse da CBF em lucrar em cima dos times, seja o interesse da televisão, né? E aí você tem questão estadual que dá dinheiro à televisão. Seja qual for, independente de que seja a quem o interesse, a gente percebe que é tudo moldado em função do interesse. Ninguém se importa de verdade com os times, com o planejamento dos times, com a saúde dos próprios jogadores. A gente percebe que quanto maior o calendário, mais lesões os jogadores tendem a ter. E aí vai, cara, ninguém se importa. O importante é o lucro, o importante é a instituição. Não o atleta, não o time, não o treinador, né, a comissão técnica. Ninguém liga pra isso, né, cara? Isso que é o lamentável. No esporte, onde devia ser mais importante. Basicamente, eles não colocam confiança na CBF. Eles não demonstram serem confiáveis, né, cara? Eles não aspiram confiança. Assim, a própria CBF não aspira confiança. Sim. E, digamos assim, fica aquele jogo de interesse. A CBF, pensando apenas no próprio interesse, no próprio lucro, e a Conmebol cagando por todo o resto, entendeu? Se a CBF já tá essa bagunça, como você falou,
essa ideia aí que teve de colocar mais times brasileiros que banalizou completamente a Libertadores, as vagas de Libertadores no Campeonato Brasileiro. E caga pro time, né? O que importa é lucrar. E lucra em cima dos times. E quando precisa ser representar os times brasileiros internacionalmente, não pode, até porque o próprio presidente, né, até pouco tempo atrás, não sei como é que tá a questão do presidente agora, teve uma eleição que foi uma bagunça, o ex-presidente não pôde nem sair do Brasil. Então aí fica muito difícil, começa por aí, né? Tem que entender essa relação. Cara, a CBF é liderada por pessoas que não podem nem fazer a sua função dentro da instituição, em reuniões, representar a própria CBF, porque eles não podem sair do Brasil. Se eles saírem do Brasil, eles vão ser presos pelo FBI. É o nível de como é que tá a situação. Exatamente, é nesse nível que a gente vive. A gente é administrado por uma confederação corrupta. A gente reclama de corrupção em várias áreas da sociedade, a gente não vai entrar nesse assunto, mas o futebol é só mais uma área onde isso acontece, né, cara? O futebol, as pessoas acham que não, mas o futebol não está alheio ao resto da sociedade, né, cara? É mais um reflexo da sociedade, é o futebol. Muito, né? Pelo contrário, reflexo total. Pois é, cara, é absurdo. E aí a gente vai para outros ramos também, que é como a gente percebeu nos últimos, percebe aquela questão do racismo, quando times brasileiros vai jogar, porque simplesmente não tem moral o time brasileiro lá fora, por conta dessas questões. Sim, mas o ponto é, por qual motivo a Associação de Futebol Argentina seria mais agradável para eles do que a brasileira? Que presença histórica tem essa... Eu não entendo dizer que não... É um bom julgamento, cara. Mas a gente começa a entrar naquela... ser repetitivo naquilo que eu falei. Se isso acontece, e não posso afirmar que acontece, é uma preferência, mas é visível, tipo, você analisar um pouco, se você tiver... Tipo assim, se for do seu agrado entender assim, você consegue perceber que há um privilégio, certo? Tipo assim, você pode ser cabeça dura, não querer ver e falar que não, isso é coisa da cabeça, mas qualquer pessoa que analise um pouco percebe que existe uma preferência, que são favorecidos. Se você não concorda, você é clubista. E aí a gente vai entrar naquela velha questão de que é o seguinte, que eu tava falando antes, é questão de interesse. Se por algum motivo os times argentinos ou a Federação Argentina é favorecida, é porque é interesse de alguém que isso aconteça. Provavelmente alguém dentro da Confederação Sul-Americana, entendeu? Não sou eu que vou te dizer que não é. É condicionável também pode não justificar nada, mas é condicionável também dizer que a federação, no caso a Federação Argentina, foi a primeira fundada e a primeira filiada à Conmebol. A primeira fundada e condicionada também foi junto com o Brasil, no caso com o Chile, mas não sei. Pode ter uma representatividade maior. Só quem tá lá dentro participando disso e coordenando isso vai poder dizer o porquê. Mas que você dizer que não existe um favorecimento ou então um desfavorecimento com os times brasileiros, você é um pouco, passar um pano, sabe? É vista grossa, porque existe um tratamento diferente, sabe? É isso que a gente precisa questionar, cara. É isso que precisa ser debatido, sabe? Por que existe isso e a quem favorece essa existência, cara? Isso é muito importante. O que Conmebol ganha com o desfavorecimento dos times brasileiros? A gente aí pode já para um lado de forte influência do futebol argentino, que é o segundo mais forte da América do Sul aqui, né? Segundo mais forte em termos econômicos, né? Econômicos, porque a gente sabe que em termos futebolísticos, o futebol argentino ele bate no brasileiro muito mais. Agora menos, né, cara? E agora, porque teve aquela questão do direito de televisão dos times argentinos, agora os times argentinos estão com uma potência financeira aí. Mas eu acho que mesmo assim, dificilmente ele consegue se comparar. Mas que River fizeram um baita investimento nessa temporada. Você pode perceber que eles pularam de nível absurdamente com o elenco que fizeram. Mas eu acho que mesmo assim eles estão, assim, no patamar geral, ainda estão abaixo do futebol brasileiro. Principalmente clubes sendo clubista aqui agora, como Flamengo, Palmeiras. Eu acho que sim, mas eu acho que isso em pouco tempo vai mudar. Eu não estou dizendo que o futebol argentino vai ser um futebol economicamente equilibrado, como eu acho que o futebol brasileiro ainda é. Mas eu vejo que os times mais tradicionais da Argentina, em pouco tempo, eu falo de Boca, River, Independente, Racing, esses times mais tradicionais, daqui a 5, 6, 7 anos eles vão estar com muito poder financeiro para bater de igual com os times poderosos do Brasil. Eu não estou dizendo que o Belgrado vai ter um dinheiro, não. Assim, acho até que vai ter menos do que em relação aos times pequenos daqui, né? Porque lá eles têm menos times considerados grandes.
O que significa que vai ter mais dinheiro concentrado para esses times. Os times Ou maiores. seja, eu não duvido de Boca e River daqui a um tempo tem até mais poderio financeiro que os times grandes daqui. Porque aqui, querendo ou não, a gente divide mais dinheiro para Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians. E aí vai os times que são considerados grandes, é uma fatia, como posso dizer, uma fatia menor, entendeu? Porque vai fatiar para mais gente, entendeu? Mas aí também eu acho que dá pra considerar em relação ao valor da moeda, né, cara? Talvez, eu não sei como é que é a questão a moeda argentina. Aí depende de como em relação ao euro-dólar, né? Eu acho que no futebol argentino, eu posso procurar para confirmar, mas eu acho que lá eles trabalham em dólar. Ah, em dólar. Ah, eu então. acho que eles trabalham em dólar. É um ponto. E é importante, né, cara? E dentro disso aí, é um ponto importantíssimo, porque se o Brasil é economicamente forte em relação ao futebol, para com a Conmebol, por que a Conmebol continua privilegiando o futebol argentino não sendo tão forte economicamente? Então, tá, aí pode, porque somente uma instituição como a Conmebol... O que a gente pode usar como forma de tentar explicar, que eu acho escroto, é dizer que pelo favorecimento financeiro dos brasileiros tem que dar uma chance aos outros, né? Mas aí seria uma explicação patética, né? Sim, qualquer outro tipo de explicação... Até porque essa dentro de campo... Seria demagoga. Até porque dentro de campo isso não releva, né? Essa é a única explicação que você pode dar que faz sentido, mas é muito demagoga. As outras não fariam sentido. Não tem mais outro motivo para qual a CBF fazer qualquer tipo de coisa. A CBF tá pagando com a própria moeda, né? O que ela sempre fez aí com os clubes brasileiros. Ela nunca foi de ouvir os clubes brasileiros, nunca foi de comprar a briga dos clubes brasileiros. E agora tá sendo tarde demais. A Conmebol tá fazendo ela pagar da própria moeda e próprio veneno. Você já viu a CBF comprar a briga dos times anteriormente? E o tempo simples é você ver que para muitos pode ser pouco. Sinalizadores. Você vê todos os clubes fora do Brasil podem usar sinalizador. O Brasil usa sinalizador, automaticamente a Conmebol já pune. E aí o STJD também pune juntamente com a Conmebol. São coisas simples que você vê que eles realmente são contra os times brasileiros. E aí você vê que ex-diretores de clubes da Argentina têm uma influência fortíssima da Conmebol, uma fortíssima, o que não acontece com o Brasil. O que acontece com o Brasil? No Brasil você nunca viu, eu particularmente nunca vi um forte diretor da CBF ter uma influência enorme na Conmebol. Então você vê que aconteceu diversos fatos, principalmente nas últimas 3 Libertadores aí, a favor dos times argentinos. E quando foi contra os times brasileiros, o que aconteceu? A CBF não comprou briga dos clubes brasileiros. O próprio exemplo agora recente é do Dedé. Eu não vi a CBF comprando do Dedé. O exemplo do Flamengo ano passado, do Flamengo esse ano, que foram exemplos que foram muito mínimo de escalar jogador, aquilo ali já mudaria bastante a escalação, já mudaria bastante a classificação. Ano passado, se o jogador provavelmente que considera não tinha, rolou boate que o jogador do São Lourenço tinha tomado o cartão amarelo, mas aí depois lá da súmula, tirou da súmula que o cartão amarelo do jogador, um pouco estranho, o jogador do São Lourenço, ele tirou da súmula, automaticamente, ele não tirando da súmula, o São Lourenço estaria desclassificado e o Flamengo classificado para as oitavas finais, e exatamente aconteceu o mesmo erro de jogadores serem escalados regular no grupo do Flamengo. Aí acontece a mesma coisa com o Santos, uma coisa que acho que foi injusta, ao meu ver, o que fizeram com o Carlos Sanches. Todo mundo viu ali que foi uma coisa injusta. E aí você já vê outro ponto. E o Ábila também, o Ábila pelo Boca também tava... Ninguém fez nada com o Boca Juniors. E se tivesse sido levado à tona, cara, o Boca teria sido eliminado, teria se classificado o Júnior Barranquilla, né? E, mano, tu vê outros pontos. Por exemplo, você vê, os argentinos são rivais sim, mas os caras, quando é contra os brasileiros, eles se unem e se unem mesmo. Se for pra ferrar time brasileiro, os caras se unem mano, dão um jeito. E aí, quando foi com o Independente, presidente do Independente, juntamente com o presidente do Boca, que tem influências fortes dentro da Conmebol, e ferraram o Santos. Aí você vê a diferença. Aí os clubes brasileiros tentaram só quando são afetados, e aí entra vários pontos aqui. Os clubes brasileiros também tinham que parar com uma rivalidade dentro de campo. Se for contra a Conmebol, contra a CBF, tem que ser contra, simples assim, porque a gente vê que a CBF com os times brasileiros gosta de ferrar, e a Conmebol está ferrando também os times brasileiros e também está ferrando a nossa própria federação aí. Cara, você tocou em 2 pontos que são importantes a gente trazer debate. A gente vai entrar especificamente nos casos citados, né,
o Matheus citou, né, já deu uma adiantada, mas a gente vai entrar especificamente para falar de cada um depois. Mas você citou 2 pontos que eu acho muito importantes. O primeiro é a questão, exatamente o que você falou, que é a influência nos bastidores, né, cara? O quão fraca é a influência da CBF nos bastidores da Conmebol, né, cara? Chega a ser patético quanto a gente não tem essa influência lá dentro, quanto a opinião da CBF, a opinião como ela se posiciona, não tem importância, sabe? Ninguém se importa com como a CBF pensa, com como os times brasileiros se expõem, né, cara? Quando, por exemplo, o que o Boca diz é uma parada que tem que ser levada em consideração sempre lá, né, cara? Isso é prejudicial. E outra coisa que você falou, cara, que é o assunto que eu posso trazer aqui agora pra gente falar, cara, que você falou aí que a CBF nunca comprou briga dos times brasileiros, tá pagando com a mesma moeda, só que quem tá pagando com a moeda, eu faço, são os próprios times brasileiros, cara. Né? Quem se prejudicou não foi o Santos que foi prejudicado, foi o Cruzeiro que foi prejudicado, entre outros times, né, cara? E aí, por mais que a CBF esteja pagando um preço, os times brasileiros continuam pagando um preço mais alto ainda, né? Você citou exemplo de coisas que são corriqueiras aí na América do Sul, cara. Cara, aqui a gente não pode fazer nada, não pode tacar uma garrafa no campo que é punição. Lá o jogador brasileiro que vai bater escanteio lá no não pode dar porrada a ninguém que é punido, né, cara? É sacanagem. Não, tipo assim, lá no vou pegar um estádio qualquer aqui da América do Sul. Defensores del Chaco, foda-se. Vou bater um escanteio, meu irmão, os caras têm que botar escudo de polícia, porque o nego taca pilha, meu irmão. E ninguém faz nada, foda-se, bate escanteio com polícia. Aqui não. Aqui tem que ter fair play, aqui tem que ter torcida comportada. E aí vai, né, cara? A gente não tem nenhuma influência dos bastidores favorável a gente, né, cara? Isso é muito ridículo. Não, isso também a gente tem que levar em consideração quando a CBF precisa da Conmebol para algo, para benefício próprio. Ela sempre aparece lá, né? Quando foi para ganhar vaga para Libertadores para os times, botou lá, encheu o bolso de times, né? E saiu botando a mão no peito, e o time agora vai, não sei quantos mil times agora, para metade do Brasileirão, o time do Brasileirão vai para lá. Agora, para outros casos, já se oculta, já se some, e aí, né, quando precisa cobrar, quando precisa buscar posicionamento, se omite. E aí que os casos citados aí, que a gente vai ver também, é que são muitos aí que... E recentes, né, cara? A gente não precisa nem buscar longe, são casos esse ano. Ano passado também a gente pode lembrar até de uso de tecnologia agora mais recente também, mesmo com a tecnologia, tivemos problema, aquela coisa toda, e aí, sucessivamente. Vale comentar também o ponto de que em 2015, com o Boca Juniors, teve aquele lance da torcida, com o spray de pimenta, as brigas, e a posição da Conmebol, em que todo mundo concordou naquele ano, era tirar o Boca Juniors de 4 anos dessas competições. Era para tirar ele de 4 anos de qualquer competição oficial da Conmebol, ou seja, tanto Sul-Americana como Libertadores. Passaram 3 anos e o time volta através de um recurso, claro, através do recurso, e conseguiu ridículo, ser, né, cara? beneficiado de novo. Sim, um recurso ridículo. Não, muito ridículo, porque, cara, pra que quem não lembra o caso, foi o seguinte: na entrada do gramado, né, no túnel, o torcedor do Boca rasgou o negócio e jogou gás de pimenta, onde estava passando os jogadores do River Plate, né, cara? Gás lacrimogêneo. Isso é muito absurdo, cara. Isso é agressão. O torcedor praticamente agrediu os jogadores do River Plate, né, cara? Só quem já tomou um gás de pimenta na cara sabe como é que é a parada, né, cara? É horrível, cara. E aí... Nick, comente pra gente como é tomar um gás de pimenta na cara. Ah, deixa quieto. Eu não vou ficar aqui expondo minhas atitudes de black bloc. Você, né? Você tem alguma dica aí pro cara torcedor? Qualquer pessoa quem nunca saqueou as Casas Bahia com coquetel molotov, porra, não teve infância. Tem alguma dica aí de, sei lá, vinagre, esses tipos de coisas caseiras? Quem torcedor que queira praticar um vandalismo. Quem nunca saqueou uma loja... Sempre democraticamente, lembrando, e com responsabilidade, sempre, né? Sim, tapa na cara com responsabilidade, isso é o mais importante. Não, mas isso aí, cara, é absurdo. É um negócio... O que aconteceu naquela época. E, cara, o que a gente pode puxar vários momentos em que o Boca, ou até abrindo o leque para times argentinos, foram beneficiados de forma absurda. Seja dentro, seja fora de campo, né, cara?
Mas dentro de campo a gente pode usar, por exemplo, 2013 como exemplo, cara, que aconteceu no Pacaembu contra o Corinthians, né, que o até então melhor árbitro da Conmebol carfou o Corinthians completamente, né, cara? Eu não lembro disso aí, cara. Pô, tu não lembra do Corinthians e Boca, que foi o gol do Riquelme aqui no Pacaembu? Não, mas se for contra o Corinthians, tá de sobra. Aí eu relevo. Cara, mas esse é o grande ponto que eu queria puxar, cara. Ainda bem que você falou, porque, cara, esse é o problema. Porque quando acontece com o Flamengo na fase de grupos... Tô brincando, cara, claro. Não, mas sério, eu sei que tu não pensa assim, mas é legal falar, porque isso mostra também que é outro erro, que é a falta de... não só de apoio que a CBF dá aos clubes, mas a falta de união entre as duas equipes. Isso é muito importante, porque, cara, qual é o posicionamento do Flamengo quando acontece, por exemplo, o que aconteceu com o Dedé, ou o que aconteceu com o Santos? Foda-se. Aí ano que vem pode acontecer com o Flamengo, e aí é absurdo, aí a gente vai ficar puto, a gente vai falar, mas e aí? Por que não tomou partido quando é com os outros times? Por que não se manifesta? Por que não tem nota de repúdio? Porque é aquela velha questão do interesse. As pessoas só olham para o umbigo. A CBF só se interessa pela própria CBF. A Conmebol só se interessa pelo que é importante para a própria Conmebol. O Flamengo só se interessa pelos interesses do Flamengo. E aí aí segue a linha, cara. Isso que é outra coisa que é um problema. Isso aí a gente vai porque também que os times brasileiros não sabem se unir nem no aspecto interno, quando as questões em questões internas, contra coisas da CBF, contra a atitude da CBF, que a gente já cansou de falar várias vezes. Ô Gonzaga, porque a realidade é a seguinte: enquanto os times brasileiros não souberem se unir e ter essa questão de o interesse de cada time e os times lutarem pelo interesse de cada time, fizer essa união entre os times, todos vão ser reféns da CBF. Exatamente. Quando o Flamengo não se unir com o Palmeiras pelos seus interesses, quando o Corinthians não lutar junto pelos interesses comuns, todo mundo vai ser refém da CBF. E o que a CBF fizer de errado, que possa prejudicar os times, vai prejudicar os times. E no final, os próprios times vão ser muito mais prejudicados do que a instituição, do que a CBF. Exatamente. Porque assim, acontece e os times não se posicionam, não dão combate de frente e tudo que acontece fica por isso mesmo, entendeu? O time, pela rivalidade, para não ter que beneficiar para não acabar não beneficiando o rival, deixa por isso mesmo. A gente reclama tanto aqui, a gente fala, os clubes reclamam tanto, mas quando tem que fazer alguma atitude, não fazem. Não tomam posicionamento, eles voltam no calendário, aceitam o calendário que tem, aceitam a forma de compartilhamento de patrocínio da CBF nos valores, então eles aceitam tudo e e fica por isso mesmo. Pois é. Vou deixar para um dos dois falarem aqui, penso. Cara, você é uma federação tão desorganizada que ela consegue desvalorizar a própria competição dela. Um exemplo disso, claro, é ela ter aumentado o valor da Copa do Brasil e não ter abaixado, mas ter botado um valor tão alto que vale mais do que o dobro do Campeonato Brasileiro. Você vê que a federação também é administrada há muito tempo, cara. Há muito tempo. Enquanto não mudar aquela cúpula ali, há muito tempo, só vai mudando o substituto de presidente, mas sempre aquela mesma cúpula ali, a gente vai continuar assim sendo refém da CBF. Infelizmente, tem a perna, bate a perna, mas no final acabam aceitando o que a CBF está propondo para eles. Cara, o que me deixa assim até mais preocupado é que essas notícias assim, e tinha parado de sair. Recentemente, acho que faz umas 2 semanas, saiu a notícia, eu não consegui nem achar aqui, do Globo Esporte, que a Conmebol pega tipo uma fusão com a CONCACAF e fazer uma competição com todos os clubes da América. Aí imagina só, se não consegue ter influência na Conmebol, imagine numa competição com todos os times da América. Seria preocupante demais. Cara, eu acho que essa ideia de fazer a Liga dos Campeões das Américas é uma coisa muito ridícula. Porque você pega, por exemplo, a Liga dos Campeões. Cara, o continente americano, né? Ele é o maior que tem, cara. Não maior, talvez, em tamanho e proporção de terra, mas em questão de distância, cara. Você pega a Europa, dá pra ir a Europa inteira de trem. Como é que você vai pra jogar um jogo nos Estados Unidos, depois volta pra jogar um jogo brasileiro, depois viaja pra Nicarágua, se no Brasil já temos a dificuldade, né, cara? Sim, cara. Entra aqui. O Campeonato Brasileiro já é uma merda de viajar. Imagina viajar pro México pra jogar um jogo. Absurdo, cara. Absurdo. Exatamente. Pois é. Mas, cara, isso é um grande ponto, cara. Isso que a gente tá ressaltando aqui, que o Matheus falou de novo, cara. As pessoas que administram hoje
A CBF são pessoas que, cara, e isso pode se aumentar pra Conmebol também, cara, são pessoas que estão ali administrando, que o interesse da CBF não é ser administrado para os clubes, ou para né? É para si próprio, quem tá ali, ele quer, né, o interesse muito mais particular do que o interesse dos clubes. O nego tá cagando pro que o Palmeiras quer, pro que o Flamengo quer, pro que o Cruzeiro quer. É tipo, totalmente foda-se. Sim, com mais condicionamento total por conta da CBF mesmo, até porque a Conmebol mesmo já quis criar uma condição em que pegasse tipo, os times da parte mais, vamos supor, da parte mais sul da América, só contando a América Latina. Mas os próprios times, cara, os próprios times se condicionam isso. E a CBF porque ninguém bate o pé com isso. Ninguém bate o pé contra isso. Isso é muito bom. Você pega, por exemplo, qual é a maior liga do mundo? Jogar no México e voltar, vamos supor. Você joga no México e tem que voltar pra jogar um jogo no Sul. É foda, cara. E cara, qual é a maior liga do mundo? Qual é a maior liga do mundo hoje? A Premier League, com certeza. Pois é. A Premier League, ela não é organizada pela Confederação Inglesa, cara. A Confederação Inglesa é só a seleção e foda. É os próprios times que organizam o campeonato inglês. São os próprios times, cara. A americana também, como é? Major League Soccer. Isso, também não é organizado pela federação, e sim pelos próprios clubes. Pois é, cara. Os próprios clubes. E olha que é um futebol muito mais recente, muito menos, com muito menos tradição. E a galera acha que a Premier League é o campeonato inglês. A Premier League não é o campeonato inglês. A Premier League é o campeonato que reúne a Inglaterra, o país de Gales. Seria o campeonato do Reino Unido. Não chega a ser o Reino Unido inteiro, não, mas tem. Acho que não, no caso, porque não adere às Irlandas, né? Mas. Nem a Escócia. A Escócia também não. Escócia e Irlanda, isso. Mas adere o país de Gales, então. Por exemplo, se o Cardiff City ganhar o campeonato. É improvável, mas pô, o Leicester ganhou, entendeu? Se o Cardiff City ganhar, você vai ter um time galês campeão inglês? Ó. Olha só. Fica a dúvida. Mas enfim, é a maior liga do mundo hoje, cara, e ela não é administrada por confederação nenhuma, porque ninguém sabe que o interesse vai ser outro, que quem administrar que não seja dos times não vai se interessar pelos times. Isso é óbvio. O interesse dos times passa estritamente pelo próprio time, cara. Então, enquanto não tiver uma união dos times para confrontar os interesses de quem não se interessa pelo time, eles vão continuar reféns, cara. Isso é muito óbvio. Se qualquer pessoa que tem 3, 4 neurônios que pense vai entender. Cara, a gente pode até meio que avaliar um pouco a CBF com a Conmebol e consentida. A CBF, fazer um exemplo aqui. A CBF, a maior federação estadual que tem força política, todos nós sabemos que é a Federação Paulista. Tem muito mais do que qualquer outra estadual. E aí acontece basicamente o que acontece com a CBF em relação à Conmebol. A Argentina tem muito mais moral lá dentro, a AFA tem muito mais moral do que a CBF. É basicamente essa aqui. Ela mesma prioriza, ela mesma acostuma. É o que eu disse, ela prova o próprio veneno. Ela tem preferências aqui, que é a Federação Paulista, todo mundo sabe disso. Seria mentira nossa se a gente falar que não é, aqui no Brasil. E aí, essa é a mesma coisa que a Conmebol. A AFA é a preferência delas. Aí vem diversos outros discursos que a gente poderia colocar aqui. Tem federações estaduais que mandam mais na CBF do que a própria CBF. Você vê aí que são uma bagunça. A nossa federação é realmente uma bagunça. E aí entra outros pontos que já citei também, de comprar. Os times brasileiros não. Eles só olham pro próprio. Não vou falar. Enfim, só olha pra si mesmo. E aí, quando em relação. Dá uma merda, como aconteceu com o Cruzeiro esse ano, o Cruzeiro queria a união dos clubes. Com o Santos, queria a união dos clubes. Mas quando aconteceu com os outros clubes, eles não recuaram. Eles recuaram por quê? Porque eles não pensaram em se unir em prol dos clubes também. Tem que acontecer o seguinte: todos os clubes comprar briga com a CBF, comprar briga e não recuar. Simples assim. Que aí ela vai começar a olhar mais para os clubes. Todos os clubes vão se unir, igual antigamente o Clube dos 13, que partiu ali, teve briga com eles. Aí que tá o problema. Se une todos os clubes e fazem uma liga própria. E por que houve o rompimento do Clube dos 13? Por o que a gente está discutindo aqui, cara. Conflito de interesse. O interesse de um clube foi diferente do interesse do outro, cara. E aí a gente
começa a entrar, né, em tudo que vem no reflexo de tudo isso que a gente está discutindo, que são os casos grotescos que aconteceram esse ano, né, cara? O que aconteceu com o Santos, a gente vai falar depois do Dedé, do que aconteceu com o Cruzeiro e tudo mais, mas o que aconteceu com o Santos foi lamentável, foi absurdo. Quem não repudiar esse caso, cara, só prova que só se interessa pelo próprio time, só se interessa e quando acontecer com o próprio time, vai ver como é que é, né, cara? O que aconteceu com o Santos, cara, foi... Cara, no dia do jogo, os jogadores foram dormir com 0x0 e acordaram com 3x0 nas costas, cara. Foi na surdina, na noite. Cara, esse caso foi ridículo mesmo, tanto que aí, como eu disse, os clubes se uniram, os clubes argentinos, pra ferrar o Santos, que se uniu o presidente do Independente do Boca. Cara, não posso chegar aqui a afirmar, mas se eu não me engano, o sogro de um é presidente ali da Conmebol. Eles têm muita influência lá dentro, principalmente esses dois. A gente é tudo safado, rapaz. Entre outros presidentes dos clubes da Argentina. E aí os caras se uniram contra os brasileiros. E a gente nunca vai ver os times brasileiros se unindo, principalmente contra a nossa federação, contra times argentinos e contra a federação aqui da América do Sul. Então, o caso do Santos foi ridículo. E eu não costumo ter pena. Eu sou até clubista em relação a isso. Mas eu tive pena do Santos. Porque você viu que o que os caras fizeram ali foi a tremenda covardia. Foi a tremenda jogada pra ferrar o Santos. E aí entrou outro caso. O Racing tentou comprar a briga do Santos por rivalidade com o Independente, porque tinha jogador irregular. Eles jogaram até o Flamengo nessa briga, que tinha jogador regular no grupo do Flamengo. E aí começou uma briga doida do caramba pra tentar mudar o que aconteceu na fase de grupos com alguns jogadores irregulares. E aí acabou resumindo o quê? O clube brasileiro se ferrou. O Santos tentou brigar na justiça, tentou reverter, não deu em nada. Mas esse é o ponto. Um caso congelado desde 2015. Um caso congelado desde 2015, via tona e o time ser prejudicado. E um caso recorrente de um ano, no ano que a competição está sendo disputada, não ser referido também, que pode atrapalhar aquele ponto. Tudo bem que já tinha passado uma fase, porque daí eles teriam que voltar e refazer as oitavas, porque no caso teria que pegar o time que teria passado no teria lugar do Boca Juniors, seria quem? Teria que botar o Flamengo primeiro da chave. Eu acho que eu não sei se o River Plate chegaria a ser eliminado por Santa Fé, mas ou se ficaria só em segundo, mas teria umas mudanças radicais ali, que questão de... Sim, e por que não fizeram nada? É por conta disso mesmo que ele acabou de dizer. A pressão que os clubes argentinos se juntaram e fizeram a CBF, fizeram que eles descongelassem um caso de 2015 para prejudicar o Santos. Desacordo com a Conmebol, que também devia emitir um comunicado para o Santos. Isso é muito em desacordo, deixar um time desavisado disso e do nada ir lá e prejudicar o time. Isso é absurdo, é sem condições. E um caso recorrente do mesmo ano não ser levado à tona e não ser julgado como o outro foi. Sim, isso é esse caso. Lamentável, cara. Porque e aí você percebe aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né, cara? Lá os times têm uma união pelos seus interesses, né, cara? Querendo ou não, há interesse. E a federação, querendo ou não, ela se interessa, ela percebe que há um interesse da federação pelo sucesso, digamos assim, não é a palavra adequada, mas pelo sucesso dos seus próprios times. O Independente passar, interessa a federação. A CBF, foda-se, se passar o Santos, cara, é absurdo. A CBF não se interessa a mínima pelo que acontece com os times. Só se interessa em ganhar dinheiro em cima do time, seja como for. Cara, você vê que a Conmebol se interessa tanto pela competição dela, que vamos cair pra nós. Quem dá mais visibilidade e dinheiro pra Conmebol? É óbvio que são os clubes brasileiros, cara. Se ela fosse igual a CBF, o que ela faria? Ligaria apenas dinheiro e priorizaria os times brasileiros. Aí entra o ponto. Qual o motivo deles estarem priorizando tanto o futebol argentino se a visibilidade, dinheiro que dá mais ao brasileiro? Tá vendo? Foi aquilo que eu comentei, né? É questão de interesse de valorizar a competição. Aí a CBF, o que acontece com a CBF? A gente sabe que a CBF só liga pra dinheiro aqui, cara. Ela não tá nem aí pra competição. Você vê que a competição da CBF acontece diversos
no decorrer do campeonato, de jogadores irregulares, que o que deveria acontecer. A CBF está anunciando, digo aqui no Campeonato Brasileiro agora que eu tô falando, a CBF está anunciando para os clubes que seu jogador está irregular, entre outros diversos casos. O recente é aquele do Everton, falta de comunicação entre eles, entre outros casos. E você vê que a federação não tá nem aí pra competição. Acho que ela só, tipo assim, só faz aquela reunião, gente, vai ter campeonato, vou fazer sorteio aqui, acabou. Só participa dos sorteios e não tá mais nem aí. Acho que os caras nem assistem o Campeonato Brasileiro. E aí você vê que a Conmebol pensa em uma grande competição, que é a Libertadores, e já pensa em até igualar os campeões. Pra mim, não deveria fazer isso, que a Libertadores é única. A Libertadores é única. É totalmente diferente da Liga dos Campeões. Eu particularmente, não em relação à técnica, mas em relação à raça, se é a competição mais agradável de assistir pra mim. Mas em relação à técnica, é a Liga dos Campeões, obviamente. Aí você vê, a Conmebol não tá ligando pra dinheiro, como a CBF. Ela tá ligando mais pela competição, ser mais técnica, ligando pelo sucesso da competição, não pelo dinheiro dela. É triste, mano. Ainda teve o caso de, não sei se está confirmado, de a partir de quando vai ser a final única, né, cara? Que isso também foi uma coisa que... eu acho que é a partir do ano que vem, cara. Cagou, velho. Acho que... Nossa, mano. Muito ridículo. Decisão ridícula. Eu acho que nenhum pensaram... Não sei o que. Pensaram em que, cara? A gente tem... Todo mundo sabe. Todo mundo prefere os dois jogos. E ainda mais a gente está tratando de um continente... que o custo de viagem aqui, né, não é tão barato quanto a Europa, não é tão fácil de você viajar, você tem a questão da segurança também, sabe que os torcedores de times rivais, eles não é que nem na Europa, que todos se abraçam e cantam o hino da Champions juntos, né, cara, é diferente, que o bagulho aqui é louco. Cara, o bagulho aqui é diferente, é tapa na cara de Uruguai, com responsabilidade. Ainda bota no quadro, no quarto ainda, moda no quadro e bota no quarto. Sendo sincero que para Libertadores, eu não tenho uma opinião formada se eu prefiro o jogo único ou final em dois jogos. Eu acho que, por exemplo, jogo único, acho que a Copa do Brasil seria legal se tivesse, até porque a gente tem 12 estádios de Copa. Mas seria muito bom o jogo único. Mas aí você tira a festa, cara. Não, a Copa do Brasil, não, sim. Estou dizendo que talvez fosse até melhor do que propriamente para Libertadores. Mas pensando em Libertadores, cara, como é que você vai fazer final em 2 jogos? Quer dizer, como é que você vai fazer final em um jogo só? Porque, mano, você tem uns 3, 4 estádios da Argentina ali, né? Você tem ali um estádio no Paraguai, tem um estádio decente no Chile, aí você tem no Uruguai 2 estádios ali, né? Dos 2 times grandes, e você tem 15 estádios no Brasil. Porra! Mas eles poderiam pensar em algo predefinido, igual na Champions. Mas a ideia é essa. Isso pra própria final. É predefinido, mas caralho, você vai ter, tipo assim, a cada 5 anos 3 final no Brasil. Que é onde mais tem estádio que vai ser. Mas existe uma lógica que eles pelo menos quando eu vi falar, quando eu li sobre isso, existe uma lógica assim, tipo assim. Tem que ter um regulamento, tipo tem assim, um critério, não é tipo um critério, não é qualquer estádio que vai receber. E quando você pensa quais são os estádios na América do Sul que tem capacidade para receber um evento desse porte, cara, mais da metade certamente está no Brasil. Até pela última Copa do Mundo, cara. Mais da metade dos estádios que tem a capacidade e que preenchem os requisitos estão aqui. E como é que você vai fazer pra não ter 4 final no Brasil? Sabe? Até porque em condições tem bastante estádio também, times que disputam a Libertadores, times do México. Mas o México é muito fora de mão. Trata de um campeonato da América Latina. O México não disputa mais a Libertadores. Não disputa mais? Não. Foi até por isso que abriu as vagas certo, verdade. E porque, tipo, na Europa, querendo ou não, por mais que você na Europa tenha... Cara, e querendo ou não, cara, na Europa a gente tem... por mais que a gente tenha, digamos assim, menos estádios com as proporções que a gente tem aqui no Brasil, né, de Copa do Mundo e tal, você tem ali que se encaixam nessa questão de servir para a final da Champions, né? Você tem ali na Inglaterra os 5, né, daqueles times maiores. Você tem 3 ali na Espanha, né, pegando o novo estádio do Atlético de Madrid. Você tem ali o estádio do Bayern, talvez o do Borussia. Querendo ou não, nos outros países, cara, você tem um bom estádio na Irlanda. Você tem um bom estádio ali em outros países.
Cara, você tem uma divisão legal. É muito bonito. Você tem uma divisão ali de pelo menos ter um estádio em cada país ali, interessante. Aqui você não vai encontrar um estádio nesse padrão na Bolívia. E tem outro detalhe, não é só questão de assim, a gente fala o estádio, a gente fala infraestrutura, não é só questão de quantidade de pessoas que cabem nele. Mesmo, é infraestrutura, exatamente. A qualidade da arena, exatamente, a receptividade, até gramado, aquela coisa, tudo. Também gramado, também proporção. Cara, a gente não vai deixar de levar em conta que uma final pode ter que ter uns 60 mil pessoas, claro. Mas também a questão do estádio, até de como ele é construído, de como funcionam as coisas no interior do estádio. Localização, então, público, né? Querendo ou não, você encontra. Você tem um estádio assim na Croácia, você tem um estádio assim na Rússia, tem um monte, teve a Copa, né? Aí você tem um estádio desse assim em todos os países. Aqui, cara, eu duvido muito que você tenha um estádio dessas proporções, com essa qualidade, na Venezuela. Eu acho que não tem. No Brasil você tem os 12 da Copa do Mundo, você ainda tem o Morumbi, querendo ou não, que por mais que seja um pouco atrasado a questão de o estádio mesmo, né, cara? Ainda tem uma capacidade legal. A Arena do Grêmio. Aí você tem a Arena do Grêmio que não foi estádio da Copa, exatamente. A Arena do Palmeiras também não foi estádio da Copa. Você tem... Quem mais que não foi estádio da Copa? Eu acho que o próprio Engenhão, se duvidar... O próprio Engenhão. Se duvidar, o próprio Engenhão deve ser um estádio melhor do que qualquer estádio pegar um país aqui do Equador, sei lá. Deve ser, cara. Então, como fazer porque lá na Europa, como eu disse, todos os países têm pelo menos um estádio de qualidade, você pode fazer aquele rodízio. Afinal, esse ano, por exemplo, vai ser no Estádio Atlético de Madrid, ano que vem deve ser sei lá onde, e vai trocando mesmo de país, vai demorar pra voltar. O Engenhão não foi pra Copa, mas esteve nas Olimpíadas, né, cara? Nas Olimpíadas, exatamente, foi reformado. Então, cara, como fazer pra aqui no Brasil, pra aqui na América do Sul, você não ter 4, 5 finais seguidas no Brasil? Porque vai ser difícil encontrar estádio pra isso, cara. Deixei pra quem quiser falar. Exatamente, Nick. E se eu não me engano, a final do ano que vem da Libertadores será em Thiago, e a final da Sul-Americana será em Lima, no Peru. Então, tem que ver. Imagina, se não puder repetir países. Aí, no outro ano, vem Brasil e vem Venezuela. Cara, qual estádio da Venezuela você vai fazer jogo? Eu não sou a favor. Eu não sou a favor por diversos pontos. Caralho, não, mas cara, como é que vai ser? Mas outro detalhe também em relação à torcida, né, cara? Tipo, você pega uma final de Libertadores aqui no Brasil, Argentina, qualquer outro lugar, a torcida estaria em peso. Você pega um jogo desse em Santiago, no Chile, e como é que a torcida, velho, vai pra lá? 60 mil negros, 50 mil negros pra lá. No Chile, é no Chile que é o Defensores del Chaco? Ou é no Uruguai? Deixa eu ver aqui. O Chile tem estádio. Uruguai. Não, tô falando de estádio, tô falando de mobilização da galera sair, do torcedor sair do seu país. Sim, não, o Defensores del Chaco é no Paraguai. Mas, aí, eu entendi até o ponto do Gonzaga. Cara, a questão até da economia de cada país aqui da América do Sul comparando com a economia dos países europeus. Certo? Sim. O cara lá vai receber o salário mínimo dele, não vai nem ser salário mínimo, o cara recebe lá 2 salários lá, ele pode se ajeitar e ir pra final da Liga dos Campeões. Até porque a passagem é mais barata. É muito barata, ridiculamente barata. Já falei isso uma vez. É ridiculamente barata, eu tô falando porque o estádio do Chile é o estádio nacional. É o estádio do Chile, o nacional. E tem capacidade para 55 mil pessoas, só para deixar claro. Tipo assim, esses países até a gente sabe que tem estádio mais bacana, né? Chile, até o Peru tem um estádio lá, né? Argentina mas, também. Eu quero saber, a Argentina tem alguns, tem o da Bombonera, Monumental. Mas, cara, o que eu quero saber porra, a Bolívia tem um estádio pra esse tipo de jogo, cara. A Venezuela tem. Será que o Equador tem? Pra uma final desse esporte, é você estipular uns. Não, o Paraguai tem o Defensor del Chaco, acabei de falar. Mas, cara. Não, mas é um. Sim. Mas se você tiver. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, querendo, vai ser o maior porte, né? Se você tiver um estádio bom em cada país, dá pra você fazer esse revezamento e de 10 em 10 anos vai ser no teu país. O problema é que é o seguinte: você tem um monte no Brasil, você tem quase nenhum de realmente. Cara, você pega um estádio tipo São Januário. Porra, eu acho que bate de igual pra igual com os estádios da Bolívia, cara. Porra, a qualidade de estádio, tá ligado? Aí você tem rato, por exemplo, cachorro, gato. Não. Aí você tem no Brasil uma capacidade maior de receber esses eventos porque você tem estádios de maior qualidade. Por exemplo, você tem lá a Bombonera, porra, um estádio de tradição, mas o estádio do Palmeiras é melhor que a Bombonera. O estádio, a arena, pra você fazer um evento.
Aí você pega o Arena do Grêmio, a mesma coisa. Você pega o Maracanã, a mesma coisa. Entendeu? Por mais que você tenha que ter esse rodízio, quando você pensa na qualidade do espetáculo, pô, você vai ter que repetir os estádios no Brasil. Aí quando você pensa na parte técnica, aí você prioriza o time brasileiro, aí já não é bom pro evento. Entendeu? Como que você vai gerenciar isso, cara? É absurdo. Na Europa, e tem outra questão que a gente tem que puxar pro debate também quando a gente fala de final de jogo único. Você vai fazer um jogo na Bolívia, o final esse ano é na Bolívia. Aí você pega, porra, você vai botar, sei lá, Boca e Grêmio fazendo a final na Bolívia. Porra, 2 times, um brasileiro e argentino jogando na altitude. Uma Exatamente. Final. Cara, é absurdo. Não tem cabimento. E sabe? Não só isso, como eu já falei. Imagine, torcedores saírem da Argentina, do Brasil, pra assistir um jogo na Bolívia e em outro lugar, na Venezuela, Colômbia. E para... É caro, não é barato. Mas, Gonzaga, assim, se for time brasileiro, beleza, na final. Acho assim que os clubes, claro, vai ser caro, obviamente. Mas vai ter bastante argentino e bastante brasileiro. Mas a questão time brasileiro boliviano. Um time brasileiro, um país que tem um custo-benefício caro e a moeda muito mais valorizada. Mas tipo, sim, e você eu tô falando no sentido também de... você tiver, por exemplo, uma final entre um time equatoriano e um time brasileiro jogando na Bombonera. Porra, vai ser muito mais fácil para os brasileiros encherem o estádio, e não só em questão territorial, mas em questão financeira. Para um brasileiro é muito mais fácil pagar aí na Argentina. E aí tem aquele detalhe também. É isso que o Matheus está querendo dizer. Eu tô falando não só nesse sentido, mas também você tirar a festa do torcida na cidade do time, do estádio também. Do time. Digamos assim, a festa que seria um Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, com Cruzeiro na final, um Grêmio na final, assim como foi ano passado, tipo, da cidade, aquela coisa. Aí você tem, jogar aquele grupo de torcedores, imagine 20 mil, 30 mil torcedores saindo de Porto Alegre pra ir até saindo do Rio de Janeiro, cara, é inimaginável, velho. Não, e você tem outra questão que é o seguinte, diferente da Europa, que há reclamações de muita coisa, são esporádicas. Aqui, a gente vê até reclamação de arbitragem, né? Exatamente. Os brasileiros são prejudicados. Aqui acontece com muito mais frequência. E quando você bota uma final num jogo só, a probabilidade de você ter problemas que prejudica toda a questão do campeonato ser todo marcado por um erro de arbitragem numa final, fica muito mais fácil de acontecer numa final de jogo único. Na Europa, você bota o peso todo o jogo em um, né? Você não tem a mesma frequência na Europa de reclamação de arbitragem e tudo mais que você tem aqui. Entendeu? Também tem isso. Tem outro ponto que a gente esqueceu de citar. As finais sairiam do dia de semana e vão pro final de semana. Disputado no sábado. Eu acho que perto dos campeonatos já vão ter acabado. Ninguém vai botar em época de campeonato. Mas mesmo assim também é outra coisa que eu não acho legal. Também não curto. Cara, eu acho que, como eu falei, até por você ter uma porrada de estádio no Brasil, se você pensasse numa medida dessa pra Copa do Brasil, por mais que você possa criticar, ainda dá pra se entender muito mais do que você fazer isso com a Conmebol, com a Libertadores, cara. Por exemplo, você pega assim, Copa do Brasil, esse ano a final vai ser no estádio em Manaus. Porra, beleza, o estádio é bom, o puto estádio. Provavelmente não vai ter nenhum time de Manaus na final. Mas, cara, dá pra se entender, pô, vai ser um evento bacana, você vai levar pro pessoal de Manaus poder ver, porra, do caralho. Agora, se você fazer, por exemplo, esse ano a final da Libertadores vai ser em Manaus, aí você tá querendo, tá de sacanagem com a minha cara, meu. Aí, porra, aí você tá zoando comigo. Outro ponto que a gente pode citar, aí volta naquele caso do CBF não ter força política e esse ano ter piorado lá dentro, foi só 4 cidades foram indicadas, né? Se candidataram para as finais. No caso, era uma para a final da Libertadores e outra final da Sul-Americana. Aí uma foi Santiago, Chile, Lima, Peru e 2 do Brasil. De 4, 2 do Brasil e outras 2 em cada país dos critérios. Acho que são questão dos critérios, se eu não me engano. Qual foi as 2 do Brasil, só pra gente poder dar informação? Rio de Janeiro e Porto Alegre. Boa. Cara, porque você tem que considerar, eu acho que eles levam em consideração a quantidade de times disputando do país, disputando Libertadores, deu pra não acabar
pelo que eu entendi, não acabar favorecendo o time em questão. Parada aqui, mudei de ideia do que eu tava falando no meu argumento, e eu quero encerrar esse programa, o pessoal que tá aqui, que tá ouvindo a gente, o pessoal que tá participando, eu mudei de ideia, vamos subir agora a campanha pra final da Libertadores 2020 sem Manaus. A partir de agora, eu abro a campanha pra final da Libertadores, o final da Libertadores 2020 ser no estádio de Manaus. Entendeu? Não, melhor. Eu quero que a final da Libertadores 2020, vamos todo mundo começar essa campanha aqui na internet, vamos viralizar essa campanha, pra final da Libertadores de 2020 ser na Manaus da Libertadores. Não, ser na Arena das Dunas em Natal. Vamos subir. Final da Libertadores 2020, na Arena das Dunas em Natal, você que tá ouvindo aí, suba no Twitter. Hashtag Liberta Natal. Sobe aí. Liberta Natal 2020. Liberta Natal 2020, hashtag. Sobe aí, galera. E é isso aí, vamos trazer Libertadores pra Natal. Com essa rima, nós vamos embora. Voltaremos vamos assim fechar o programa. Chegar a hora. Rio Grande do Norte, a Libertadores te espera. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização: flamengocast.com.br